E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai encarar de frente uma questão de concurso que mexe com um conceito fundamental da biologia, a genética de populações. E o nosso objetivo aqui não é só achar a resposta certa, mas, o que é mais importante, entender por que as outras estão erradas. É assim que a gente domina o assunto de verdade. Vamos nessa! Então, tá aqui o desafio. É uma questão da Funiversa, de 2011. O enunciado pede para a gente marcar a alternativa correta sobre genética de populações. As opções passeiam por vários temas: frequência de alelos, doenças, efeito fundador, seleção natural, taxas de mutação. Dá uma lida rápida. Qual delas te parece a correta? Beleza, antes da gente mergulhar nas explicações mais a fundo, vamos acabar com o mistério. Eu vou te contar qual é a resposta certa agora, porque isso vai nos ajudar a construir o raciocínio juntos, passo a passo. E a resposta correta é a alternativa A. Mas numa prova, saber só o que é só metade da história. O ouro mesmo está em entender o porquê. E é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Essa afirmação aqui resume de forma perfeita a essência da genética de populações aplicada à saúde. É por isso, por exemplo, que certas doenças genéticas são muito mais comuns em alguns grupos de pessoas do que em outros. Vamos usar essa ideia como nosso guia para entender a questão inteira e desmascarar os erros das outras alternativas. Para a gente entender de vez por que essa é a resposta, a gente precisa afirmar alguns conceitos básicos. Vamos construir essa base de conhecimento juntos, que tal? Então vamos lá. O que é essa tal de genética de populações? Pensa assim, não estamos olhando para a genética de uma pessoa só, mas sim para o filme genético de uma população inteira. A gente estuda como a frequência das diferentes versões de um gene, os alelos, se distribui e muda ao longo do tempo. E quer ver isso na prática? Olha só esses exemplos clássicos que confirmam a alternativa A. A anemia falciforme é muito mais comum em populações que têm ascendência africana. Já a fibrose cística é bem mais prevalente em populações de origem europeia. Isso é a genética de populações na vida real, mostrando como a frequência de um único alelo pode mudar tudo para a saúde de grupos inteiros. Mas por que essas frequências mudam? Basicamente por causa de 4 grandes forças evolutivas. A seleção natural, que favorece as características que ajudam na sobrevivência, a deriva genética, que são mudanças que acontecem ao acaso, como o famoso efeito fundador, a mutação, que cria alelos novos, e a migração, que, mistura os genes entre as populações. Agora vem a parte que eu mais gosto. Entender por que as outras alternativas estão erradas é tão ou até mais importante do que saber a correta. Vamos analisar cada uma delas. A alternativa B está falando sobre o efeito fundador, e ela afirma que ele favorece uma alta incidência de alelos normais. Será que é isso mesmo? Na verdade, é exatamente o contrário. O efeito fundador acontece quando um grupinho se isola de uma população maior. Se por acaso um dos fundadores desse novo grupo carrega um alelo raro ou uma mutação, esse alelo pode se tornar super comum na nova população. O resultado, uma incidência muito maior de uma doença, não de alelos normais. Por isso, a B está completamente incorreta. Olha a alternativa C. Ela bate o martelo dizendo que a seleção para heterozigotos não pode explicar a resistência à malária. Em biologia, gente, palavras como não pode, nunca ou sempre têm que acender um sinal de alerta gigante. Vamos ver por quê. E essa afirmação está redondamente errada. Esse é, talvez, o exemplo mais clássico de vantagem do heterozigoto que existe. Pessoas que são heterozigotas para o gene da anemia falciforme, ou seja, têm uma cópia do alelo normal e uma do alelo falciforme, possuem uma proteção significativa contra a malária. Então a seleção natural não só pode, como de fato favorece esses indivíduos em locais onde a malária é comum. A próxima da lista, a D, afirma que não existem diferenças importantes nas taxas de mutação entre os sexos. Outra afirmação bem categórica, não acha? E, de novo, isso não é verdade. A ciência mostra que existem sim diferenças. A produção de espermatozoides envolve um número muito, mas muito maior de divisões celulares ao longo da vida de um homem, em comparação com a produção de óvulos na mulher. E mais divisões celulares significam mais oportunidades para erros de cópia do DNA, ou seja, mutações. Por isso, a taxa de mutação nos gametas masculinos é, no geral, mais alta. E por último, a alternativa E, que resolve atacar um dos pilares da teoria da evolução. Ela afirma que a transmissão de um alelo independe de sua adaptabilidade. Peraí, então a seleção natural não tem nenhum papel nisso? Essa frase vai contra o princípio mais básico da evolução por seleção natural. A adaptabilidade de um alelo é absolutamente crucial. Se um alelo confere uma vantagem de sobrevivência ou de reprodução, os indivíduos que têm esse alelo têm mais chances de passar seus genes adiante.
Com o tempo, a frequência desse alelo vantajoso tende a aumentar na população. Ou seja, a transmissão definitivamente não é independente da adaptatividade. Ok, desmontamos a questão peça por peça. Agora, vamos juntar tudo de novo e criar um resumo bem claro dos pontos mais importantes que você precisa levar daqui. Então, o que a gente aprendeu? Que a genética de uma população define os riscos de doenças que ela enfrenta, que eventos ao acaso, como o efeito fundador, podem fazer um alelo raro bombar, e não o contrário, que a seleção natural é poderosa, seja protegendo heterozigotos da malária ou garantindo que traços adaptativos sejam passados adiante. E vimos também que até a taxa de mutação pode ser diferente entre os sexos. E tudo isso nos leva a pensar no futuro, não é? Como todo esse conhecimento pode nos guiar para uma medicina cada vez mais personalizada. E, por falar em futuro, para garantir o seu na prova, anota essa dica de ouro. Desconfie de palavras absolutas como não pode ou independe. A biologia é cheia de nuances e exceções. Alternativas tão categóricas assim como as que a gente viu hoje, geralmente são armadilhas. Espero que essa análise tenha sido útil. Até a próxima!